Olá, pessoal. Cumprimento todos aqueles que estão comigo. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. E aqueles que pararam nesse momento para me ouvir. Vamos lá? Vou perguntar algo para vocês, para ver o que vocês acham. Vocês falam, vocês conversam ou vocês se comunicam? O que vocês fazem na grande porcentagem do dia de vocês? Porque, veja bem, o ser humano não vive sozinho. Nós vivemos em grandes comunidades e nós adoramos viver em cidades grandes, com muitas coisas para fazer, só que nessa situação nós dependemos muito uns dos outros e nós precisamos o meio de estar criando pontes e estar se comunicando com as pessoas é a conversação, né? Então, assim, vamos lá, vamos pensar um pouquinho a respeito. Segundo o dicionário, falar significa exprimir por meio de palavras. Já comunicar é transmitir uma mensagem, informação, é criar uma ponte com essa pessoa, é levar alguma mensagem, alguma orientação ou algum pensamento, mas conversar, trocar figurinhas, trocar mensagens. O que é saber se comunicar? Essa pergunta nos remete a quando a gente analisa a nossa própria maneira de nos comunicar, mas é fundamental observar que a boa comunicação não é só verbal e nem só corporal, ela é uma comunicação mista. Muitas vezes a verbal e a corporal, elas são contraditórias e passa uma situação para a pessoa de uma linguagem duvidosa, uma linguagem confusa que a pessoa não consegue entender, né. Então veja bem, eh, nós precisamos desenvolver, às vezes a gente não tem, desenvolver a capacidade de se comunicar, expressar ideias e sentimentos, né. Então veja bem, o que acontece? Que tipo de situação a gente precisa, pensar? Em primeiro lugar, sabe aquelas regrinhas básicas de boa educação? Por favor, dá licença, obrigado. Bom dia, boa noite, passe bem, entendeu? Não adianta, como eu já falei para vocês, como que você está? Você está bem? A pessoa vai falar assim, né? Então, assim, mas como você está? Como que você está tudo? Como que você está? Não coloca tudo bem, senão a pessoa vai acabar concordando, não falando nada. Mas você não precisa entrar nisso. Simplesmente seja educado com a pessoa. Outra situação que é muito importante, veja o contexto onde você está. Qual é o contexto que você está? O que cabe nesse contexto? Vamos dizer assim, quando você vai conversar com uma criança, ou repreender uma criança, ou dizer alguma coisa, não só jogar aquela situação em cima da criança, né? Eu brinco muito, como dizia o antigo, saco de batata, o saco de areia, jogar toda aquela porcaria que tem dentro da gente sem estar organizada, né? O que acontece? Nós precisamos estar na altura com a criança. É muito interessante, porque às vezes, quando você é empático com a criança, você se abaixa no nível da criança para falar direto no olhinho da criança. As pessoas também adoram falar no nosso olhinho, olhando no nosso olho, na nossa altura. Ou às vezes, por exemplo, se é um chefe vai falar com o subordinado, ele fala lá do alto, é muito complicado, ele já não está se comunicando, ele está simplesmente passando, sei lá, uma mensagem, uma ordem, alguma coisa, mas ele não está criando um relacionamento harmonioso. Então, veja bem, ver o contexto onde que você está. Eu sempre digo para os casais, eu trabalhei muito com casais, trabalho ainda, eu falo para eles: "Não fique conversando situações delicadas em carro, a hora que você está fazendo outra coisa". Você quer conversar com a pessoa? Lembre-se bem, a principal regra é essa: sente.
Sente e olhe no olho. 2 regras: sente e olhe no olho, porque daí você vai estar conversando, você vai estar resolvendo um problema, você está realmente criando uma situação de ponte, de harmonia com esta pessoa. Você vai estar aberto a perguntar, ouvir para criar uma ponte. A pior coisa que existe é esta: eu apontar um dedo para a pessoa. Isso é principal arma, é uma bomba relógio dentro do relacionamento dos casais, dentro das crianças. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Não é uma comunicação, não cria situações de conversação. Não é uma situação que você vai chegar a uma situação. É igual, por exemplo, assim, com uma criança. Olha, meu querido, aconteceu isso. Você quebrou esse objeto que a mamãe que gostava muito, e agora? O que que nós temos? Um problema, o que que nós vamos fazer? Lógico, meus queridos, vocês podem falar: "Marilene, depende muito da idade", lógico que sim. Quando eu falei lá atrás para vocês, olhem, meus queridos, para o contexto. Olhe, que contexto é esse, o que cabe nesse contexto, aquele bom senso, porque sabedoria é você usar o coração, que é a emoção, com a razão. Você vai usar essas 2 instâncias suas para você realmente trabalhar essas situações para que elas sejam o mais harmonizada fiquem o mais harmonizadas possível. Então, assim, olhar o contexto, se colocar numa posição em que você crie ponte. Ponte, se você não cria daqui para cá, vai escorregar tudo que está na ponte. Então, você tem que ficar mais ou menos no mesmo nível da pessoa. Olhar no olho, né? Não apontar o dedo. Você vai começar uma conversação e você já vai apontar o dedo, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai só se proteger. Ela não vai dizer o que ela acha, ela vai só se defender. E daí, essa discussão, ela vai criar uma situação em que vai aumentando o grau de agressividade. Então, assim, o que que acontece? Não é todas as pessoas que sabem conversar. Tem pessoas que têm até vergonha de falar, tem pessoas que têm uma timidez muito grande, se embolam com as palavras. Ninguém nasce sabendo se comunicar, ninguém. Isso acontece com o decorrer do tempo. A melhor forma de trabalhar a sua maneira de conversar é conhecer, se conhecer. Conhecer, assim, um pouco de psicologia, um pouco de como você pode fazer, olhar para você, tentar. Olha a tua experiência e veja o que você ganhou com ela. O tom de voz, a inflexão, a expressão, os gestos. Existem pessoas que falam muito baixinho, existem pessoas que gritam absurdamente, que já criam uma situação nos outros de rejeição. Então, assim, precisa ver como você uma maneira de você se harmonizar é você harmonizar a fala, a entonação, a inflexão, o ritmo da fala. Então, assim, trabalhar os seus posicionamentos, a sua postura, respeite a pessoa com a qual você está conversando. Não use palavras de autoritarismo e nem eleve seu tom da voz, porque a pessoa, assim, antes de falar, quem gritou perdeu a briga. Por quê? Porque você está sem recurso. Então, não adianta. Então, assim, o que é interessante? Quando você está numa situação um pouco difícil, respire fundo. Veja como você pode. Não é a pessoa que é um problema que você tem que resolver com a pessoa, percebe? Igual eu falei para você que a criança que quebrou um vaso, que era o xodó da mãe dele. Então, assim, é um problema que você tem que resolver com essa criança. Né, porque assim, as crianças elas aprendem muito à medida que elas vão assumindo responsabilidade por aquilo que elas fazem.
Quando elas fazem alguma coisa negativa, ruim, elas têm que sentir realmente essa consequência do ato danoso que ela fez, tá. Então, assim, o poder de falar, o saber se comunicar, são 2 maneiras importantes, mas diferentes. Quando o assunto é conversa, né. Então existe uma diferença muito grande entre só conversar, né, então assim, só estou conversando sobre assuntos banais, então eu posso estar falando no ônibus, eu posso estar falando no carro, eu posso estar falando dirigindo, eu posso estar falando a hora que eu vou conversar, fazendo alguma coisa natural, então são assuntos banais. Separa na tua cabecinha, quando são coisas mais delicadas e que precisam de decisões conjuntas e de resoluções, o que é interessante? Senta, olha no olho e tenta chegar num criar uma ponte para que você ouça. Existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande para ouvir o outro. São pessoas que só querem falar das coisas que elas querem falar, sem ouvir o que o outro está dizendo. Então, assim, é muito interessante você assim: "E aí, o que que você achou disso? O que você está pensando a respeito? Qual é qual é uma possibilidade que você acha que nós temos de resolver essa situação?". Por exemplo, um casal teve uma compra muito grande no cartão de crédito, que é muito comum. Daí o que acontece? O marido senta com a mulher: "Vamos conversar sobre isso? Então veja bem, vamos conversar sobre isso, o que que nós podemos fazer? Você vê, está passando do nosso limite, do nosso tanto que a gente tem para gastar em coisas supérfluas, como que nós vamos poder fazer?". Entendeu? Então, assim, vamos fazer esse acordo? Vamos, então vamos cumprir esse acordo? Vamos. Vamos nos vigiar se esse acordo está sendo cumprido, você mesmo que está precisando, né? Porque é uma decisão e um acordo que você está tendo com essa pessoa, com a criança. O que que aconteceu que você acabou quebrando aquele vaso? Olha, pai, eu fui subir na mesa. Você acha que subir na mesa é um negócio legal? Não, pai, não devia você falar para mim que não é para subir na mesa porque eu caio. Então, o que que a gente vai fazer com isso? E o que que a gente vai fazer com esse vaso que você quebrou? Nós vamos ter que repor esse vaso, o que que você acha? O que que você acha de conversar com a tua mãe, pedir desculpa, perguntar para ela se você quer que compre um outro vaso para ela, ela vai tirar a sua mesada. Você percebe? Não que não exista uma consequência, existe sim, que essa criança vai arcar, né? Então, assim, onde usar essa boa comunicação? Usar no nosso dia a dia, quando você acorda até a hora que você vai dormir. Então, existem lugares em que uma boa conversa é essencial, no seu ambiente de trabalho, em vários lugares. Às vezes você tem problema no banco, às vezes você tem problema no caixa do supermercado, né. Então, assim, o que que você vai fazer? Essa hora é a hora em que você vai se testar. É a hora que você vai se perguntar: "Será que eu estou com uma boa comunicação? Será que eu posso fazer isso?". Lógico que pode, basta você querer se habilitar para isso. Né. Então, assim, as pessoas são diferentes, têm comportamentos diferentes, né. Então, assim, cada pessoa é um tipo de pessoa. Uma pessoa mais dominante, uma pessoa mais influenciável, uma pessoa mais estável, né. Então, assim, tudo é importante nessa comunicação, o que eu estou passando para o outro está me vendo como o outro está me vendo. Com uma criança pequena está me vendo, eu que sou dessa altura e ela sou 4 vezes maior que ela está vendo os gritos que eu dou, entendeu? Então veja bem, o que que eu como eu estou fazendo? O que que o meu funcionário está vendo se toda hora eu passo brigando, reclamando das coisas? Será que eu tenho condições de parar, sentar com ele,
olhar para ele e falar: "Escuta, nós estamos tendo um problema. O que nós vamos fazer em relação a ele? Esse problema é quanto por cento seu, quanto por cento meu? Se é 60% seu, 60% é responsabilidade sua. O que que você pode fazer para mudar?". Não que as conversas sejam sempre amenas, não, elas são, interessantes no sentido de você criar comunicação. A pessoa também vai falar aquilo que ela achar. Então, o tom da tua voz, o ritmo de fala, a linguagem corporal, tudo isso vai estar influenciando. Então, veja bem, nós não podemos colocar a culpa ou responsabilidade em uma má comunicação dos outros. Nós temos que ser capazes de conduzir com equilíbrio com as mais diferentes pessoas. Como que nós fazemos? É o autoconhecimento, olhar para a gente, olhar para dentro de nós, olhar para o que a gente faz, para o que a gente pensa, como a gente age mesmo. Né? Então, conhecer nossos comportamentos e observar também as outras pessoas é uma arma muito poderosa quando nós falamos de relações humanas e de liderança, principalmente se a pessoa quer exercer o quer que ela quer que esse cargo, esse lugar que ela está, essa posição que ela está, seja uma posição de liderança, ele tem que procurar. A gente sabe que os líderes autoritários, tal, não duram muito tempo, né? Os líderes mais assim, persuasivos, mais democráticos, que ouvem as pessoas, são aqueles que, além do afeto que envolve essa relação, eles duram e permanecem muito mais nessa situação, né. Então, assim, pergunte a si mesmos, queridos, como está a sua comunicação na sua casa, com os seus filhos? Eles estão te entendendo? Não. Então, precisa criar algumas pontes. Com a sua esposa, ela está te entendendo? Vocês estão se comunicando bem? Existe espaço, momento de comunicação? Eu sempre falo para as pessoas: tem que ter a noite do casal, que é a noite romântica, e tem que ter os momentos de comunicação. É o sentado no sofá, com os 2 caminhando, ou então os 2 tomando um vinhozinho, os 2 na varanda, a qualquer situação que se crie. Como que está a sua situação no trabalho? É uma situação que ela está boa, ela não está favorável? O que você pode fazer para isso? Como está a sua situação no meio social? Como que está isso? Então, vejam bem, existe muitas coisas para se pensar a respeito. No próximo vídeo eu vou falar a respeito da comunicação assertiva e empática. Me acompanhem, fique comigo. Gostaram do vídeo? Façam o seguinte: clique no link, porque assim o YouTube entende que é um vídeo bom para as pessoas e vai apresentar para muitas outras. Se inscrevam no canal, fiquem comigo e coloquem o que vocês acharam. Um grande abraço no coração de cada um de vocês.